Tudo o que for ligado na terra será ligado no céu. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz. Programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares, e CRE, Conselho Regional Espírita da 11ª Região. A visão espírita para um novo tempo. Em duas palavras, eu posso resumir tudo o que aprendi sobre a vida. Ela continua. Amigos e ouvintes, iniciamos nesta emissora mais um programa A Caminho da Luz. Uma realização da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares e do Conselho Regional Espírita da 11ª Região do Estado de Minas Gerais. Estaremos divulgando o Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas. Eu sou Geraldo Rocha e participam comigo neste programa Marta Aguilar, Cornélio Chambela e Ítalo Pifano. Iniciando o programa de hoje, façamos agora a nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, guia-me por entre as trevas, ilumina meu caminho. Dá-me forças para caminhar pelo estreito caminho da salvação. Orienta-me para não me julgar, nem pior nem melhor que ninguém. Que nenhuma injustiça me faça injusto, que as gratidões não me tornem ingrato, que nenhuma maldade que eu venha receber me faça mal. Que eu possa, meu Deus, preferir receber todas as injustiças e maldades a fazer uma só. Ajuda-me a servir, mesmo nos pequenos atos. E auxilia-me a vencer o egoísmo de querer ser servido. Ó, meu Deus, que seja feliz servindo com amor, sem, contudo, esquecer de fazer a felicidade de outros. Faze de minha vida um luminoso reflexo de Tua luz. Obrigada, meu Deus, muito obrigada. Você domina as palavras não ditas, porém está subordinado àquelas que pronunciou. Os nossos assuntos de hoje são os seguintes: sala de aula, crueldade, agenda espírita, programação do Grupo Espírita Paulo de Tarso. Variedades espíritas. Você conhece Ceneira Pinto? Tribuna Espírita. Recebemos hoje nosso irmão Olívio Pagotto, do Grupo Espírita André Gustavo, que falará sobre a questão 886 de O Livro dos Espíritos e sobre a caridade. Fragmentos doutrinários. Conexões ocultas, terceira parte. Seara dos Médiuns, União. Fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje, damos continuidade ao estudo do capítulo 6º da terceira parte de O Livro dos Espíritos sobre a Lei de Destruição, com a continuação do tema crueldade. Como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontre seres às vezes cruéis quanto os selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos.
São, se quiseres, selvagens que da civilização só têm o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros, espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados na esperança de também se adiantarem, mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Da mensagem Crueldade, da redação do site Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná, publicado em 5/8/2009, extraímos o seguinte trecho. Na aurora da humanidade imperava a barbárie. Os povos primitivos, sem maturidade moral, resolviam as questões tendo a violência como base. Naquela época remota, as coisas eram arrancadas à força, os homens indiferentes às mortes e às torturas, uma constante aceitação pelo grupo social. Valiam todos os meios para fazer prevalecer a própria vontade. Aos poucos, o conceito de crueldade foi se modificando. O que antes era aceito como fenômeno natural passou a ser considerado como inaceitável. Para nós, brasileiros, há um momento recente de nossa história que nos permite observar como evoluiu o conceito de crueldade. É o caso da escravidão dos povos africanos. Se nos detivermos a analisar a vida cotidiana do século XIX, concluiremos com horror que a escravidão era não apenas aceita socialmente, como a crueldade no trato com os escravos, perfeitamente tolerada. Protegida pelas leis e pelas conveniências sociais, a crueldade que vitimava os escravos se tornara prática do cotidiano. Castigos físicos, açoites, mutilações, assassinatos, venda de crianças, toda essa série de práticas tenebrosas acontecia à luz do dia, e raras eram as vozes que vinham em socorro dos oprimidos. Hoje, todas essas práticas horrorizam a maioria das pessoas, mas ainda há os que as praticam. Quem não ouviu falar das torturas a prisioneiros de guerra em pleno século XXI, e as discriminações, e as vítimas de tráfico e exploração de mulheres, trabalhadores e crianças? Para o ser humano, cujo senso moral ainda está em aperfeiçoamento, basta surgir uma oportunidade para que os velhos maus instintos apareçam. Então concluímos que a pressão social e o refinamento dos costumes empurraram a crueldade para os subterrâneos. Reduziu muito, mas ainda não a fez desaparecer inteiramente. E é por isso que ainda vemos as lamentáveis cenas de violência nas ruas, assaltos, homicídios, torturas, espancamentos. Tudo para se obter poder, riquezas, bens materiais. Também é comum ver nos dias atuais a crueldade que se esconde dentro dos lares, com mulheres e crianças feridas física e emocionalmente. A crueldade humana atinge até mesmo outras espécies. Animais são espancados até a morte, muitas vezes por simples prazer. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? A humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom quando este é joeirado. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Como então terão mais experiências, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens dito um exemplo nas plantas e nos animais que o homem há conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem
das diversas existências do homem. O Espírito São Luís esclarece, ao comentar a questão 1019 deste mesmo O Livro dos Espíritos: a transformação da humanidade foi predita, e chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas, serão excluídos, porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem que veio à terra em condições semelhantes, trazendo em si os germes de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Considerado desta maneira, o pecado original se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que só é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, e não pelas dos seus pais. Vós todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e com coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois prepararam para si mesmos longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações que os gozos que tenham tido. Infelizes, sobretudo, dos egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo das suas misérias. Agenda Espírita. Os fatos e acontecimentos que são notícia. Visite e conheça o Grupo Espírita Paulo de Tarso, Rua Padre Manuel da Conceição, número 108, bairro Santa Rita. Filiada ao 11º Conselho Regional Espírita e à Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Conheça a doutrina dos Espíritos, doutrina que consola, acolhe, esclarece e liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nos disse Jesus. Reuniões e atendimentos. Terça-feira, às 19h30, atendimento fraterno. Às 20 horas, reunião pública e evangelização infantil. Quarta-feira, às 20 horas, estudo doutrinário. Quinta-feira, às 20 horas, estudo do Evangelho de Jesus Cristo segundo o Espiritismo. Visite nestes dias nossa biblioteca e videoteca. Livros doutrinários, romances, livros infantis e espíritas, além de DVDs de palestras e filmes espíritas para empréstimo. Você é o nosso convidado especial. A Caminho da Luz. Prezado ouvinte, queremos esclarecer a sua dúvida, responder aos seus questionamentos ou conhecer sua opinião sobre o nosso programa. Envie perguntas, elogios ou críticas e sugestões de temas a serem abordados. Anote aí o nosso e-mail, acaminhodaluzgv@gmail.com, ou acesse nossa página facebook.com/acaminhodaluzgv. Aguardamos o seu contato. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades.
Você conhece Senira Pinto? Você já ouviu este nome? Acha que já ouviu falar, mas não consegue lembrar? E se a pergunta for a seguinte: você conhece a canção Quanta Luz? Certamente sua resposta será afirmativa. Acreditamos que esta é a música mais conhecida dos espíritas. O centenário de nascimento da autora da belíssima música Quanta Luz ocorreu em 2003. Senira nasceu em São Fidélis, Rio de Janeiro. A pequena cidade de São Fidélis, localizada no norte fluminense, próxima a Campos dos Goitacazes, é conhecida como cidade-poema, devido ao grande número de poetas. Banhada pelo rio Paraíba do Sul, possui clima agradável e belíssimas cachoeiras. Conta com a Academia Fidelense de Letras e também com importantes construções históricas. A cidade realiza muitas festas, atraindo turistas o ano todo. Senira nasceu no dia 25 de novembro de 1903. Sua vida não foi fácil. A mãe desencarnou quando tinha 16 anos e o segundo casamento de seu pai não foi como esperavam. Cuidava de sua irmã menor. Apesar de ter estudado até o 4º ano primário, aprendeu contabilidade e trabalhou como auxiliar de escritório. Ficou conhecida como excelente oradora. Em São Fidélis, foi a primeira mulher a falar na tribuna de uma casa maçônica. Seus discursos faziam muito sucesso, arrancava demorados aplausos do público e, por esta razão, era sempre convidada a participar de outras solenidades. Aos 20 anos, escrevia para 2 jornais de sua cidade, para o jornal A Notícia do Rio de Janeiro e também para o famoso Jornal das Moças. Mudança para o Rio de Janeiro. O marido de Senira era contador e se tornou sócio de seu pai e com ele fundou em São Fidélis um colégio para ensinar contabilidade e datilografia. Na década de 1930, com a crise econômica do café, o casal mudou-se para o Rio de Janeiro e começou uma nova fase de sua vida de dificuldades e adaptação às novas circunstâncias. Tiveram um único filho. Medo do espiritismo. Católica e com muito medo do espiritismo, certa época, depois de passar por uma dúzia de médicos que não conseguiam explicar o seu desânimo que a impedia de trabalhar, aceitou a sugestão de amigos e, apesar do medo, foi procurar um centro espírita. Você tem a mediunidade descontrolada. Foi essa a resposta que recebeu e assim começou o seu tratamento espiritual. Em pouco tempo estava curada e voltou a sentir alegria pela vida. Com a frequência ao centro, os passes e os exercícios de psicografia, mesmo sem nada entender, ali encontrou a paz interior que tanto procurava e também as respostas às suas dúvidas. Recebeu uma mensagem com a assinatura de seu guia espiritual. Tornou-se uma médium disciplinada. Continuou escrevendo e guardando as mensagens. Surgiu assim o primeiro livro, cuja venda foi revertida para uma instituição de crianças. Daí por diante, sua vida foi dedicada ao bem do próximo. Escreveu os seguintes livros: Uma Voz no Silêncio, Levanta-te e Anda, Vem, Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida e Conversa com a Vida. Quanta luz! Recebia recados da espiritualidade a qualquer momento.
Durante o banho, certo dia, começou a cantar a música e a letra de Quanta Luz. Gravou e assim a canção passou a ser cantada não só nas casas espíritas, mas nas igrejas católicas, reuniões festivas e de tratamento espiritual, casamentos e sepultamentos. Depois de Quanta Luz, recebeu outros hinos que estão no CD Vozes do Templo. Ação Cristã Vicente Moretti. Certa noite, Senira acordou o marido contando um sonho. Precisava ajudar a instituição espírita Vicente Moretti, que passava por grandes dificuldades. Resolveu fazer um show beneficente. Como vai fazer isto? Perguntou o marido. O show foi realizado com sucesso e a partir daí muitos outros aconteceram. Escreveu também peças espíritas, como Nos Domínios da Mente e A Última Lágrima. A renda obtida nas apresentações atendia aos rancenianos, deficientes físicos e visuais, portadores de doenças do fogo selvagem, ajudava aos necessitados, independentemente da religião. O médium mineiro Chico Xavier a cognominou a Ceareira do Bem. Senira Pinto desencarnou na cidade do Rio de Janeiro em 16 de setembro de 1996, aos 93 anos. Aos queridos ouvintes, deixamos uma sugestão. Quando cantarmos Quanta Luz, vibremos em gratidão à bondosa e alegre Ceareira do Bem, Senira Pinto. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, alma
Tribuna Espírita, a palavra de nossos oradores. Prezados ouvintes, bom dia. É um prazer participar dessa edição do programa Caminho da Luz, trazendo uma pequena reflexão sobre a questão 886 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Esta parte trata exclusivamente das leis morais, ou seja, das leis divinas ou naturais. Pergunta Allan Kardec: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. A primeira parte da resposta fala da benevolência. A benevolência se manifesta nas mínimas atitudes, nos mínimos gestos de uns para com outros. Um sorriso, um aperto de mão, um abraço fraterno, um elogio, uma palavra de incentivo. Sentir felicidade com o sucesso do outro também caracteriza uma atitude benevolente. Ser benevolente é ter boa disposição de ânimo para com alguém, ter estima e ter consideração. A frase diz benevolência para com todos, quer dizer, sem distinção de cor, raça, credo religioso ou posição social. Tratar a todos de igual maneira. A segunda parte da resposta fala da indulgência. Ser indulgente é ser tolerante, ser clemente com as falhas alheias. Somos aptos em apontar os defeitos dos outros, inaptos para perceber os próprios defeitos. Não podemos esquecer que também somos portadores de dificuldades, muitas vezes ainda maiores. Segundo Jesus, ele diz que observamos um cisco no olho do nosso irmão e muitas vezes não percebemos a trave que trazemos no próprio olho. Ser indulgente é ser capaz de aceitar, de conviver com as diferenças, com as limitações do outro, da mesma maneira que gostaríamos que as nossas falhas fossem também compreendidas. Num grau maior de dificuldade, a terceira parte da resposta fala do perdão. Perdoar não é tarefa fácil, apesar de não ser impossível. Situações mal resolvidas do presente ou do passado faz com que grande parte de nós guarde no íntimo sentimentos de ódio, rancor ou vingança. Escravizados, acorrentados a estes sentimentos, muitos de nós se deixam arrastar pela depressão, pelo pânico, pelos desequilíbrios existenciais. Perdoar é relevar a ofensa recebida, é ser capaz de orar pelos que nos perseguem e caluniam, segundo Jesus. Concluímos então que o perdão das ofensas é uma necessidade para todos, especialmente os que buscam a saúde física e espiritual. Temos ainda o comentário de Allan Kardec referente à questão. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Continuando nossa reflexão, recordemos o Evangelho de João, capítulo 21, versículo de 1 a 23, onde ele relata a sétima aparição de Jesus após a crucificação.
Ele conta que parte dos apóstolos, mais uma vez, saíram para pescar. Já pela madrugada, estavam todos cansados. Apesar dos esforços, não haviam apanhado peixes. Já cansados, prestes a desistir, ouviram uma voz que pedia para lançar as redes do outro lado do barco. Não era uma voz qualquer. Soava imperativa, carregada de certezas e de esperanças. Sua pronúncia era suave. Os pescadores, inspirados pela ordem divina, lançaram as redes. Ao recolhê-las, mal acreditavam no que viam. A quantidade de peixes era tão abundante que as redes mal podiam suportar. Só então reconheceram Jesus. Vestiram as roupas, pois era comum tirá-las para que não molhassem. Segundo os relatos de João, o dia amanhecia quando já na praia comeram pães, comeram peixes e certamente conversaram sobre assuntos do cotidiano. De repente, Jesus chamou para si a atenção de Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, sem pensar, e de voz vibrante para que todos ouvissem, disse: Senhor, eu te amo. Sem tirar os olhos de Pedro, Jesus torna a perguntar: Pedro, tu me amas? Pedro agora demora um pouco para responder, tentando entender o motivo da repetição da pergunta. Tentava ganhar tempo para entender o que se passava. Ainda sem compreender, respondeu então de maneira mais humilde, dizendo: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus, de olhar sereno, volta a indagar: Pedro, tu me amas? Só neste momento que o velho pescador entendeu o propósito de Jesus. Entendeu que Jesus falava dos agrupamentos sociais com os quais convivemos, ou seja, a família, o trabalho, o templo religioso, a sociedade. No primeiro momento, Pedro entendeu que é muito fácil amar os de casa, ou seja, os que nos amam, que nos prestam favores, que sempre estão de acordo com nossas ideias, principalmente aqueles que nos elogiam. No segundo momento, entendeu que Jesus falava daqueles mais distantes, falava dos que incomodam, dos de temperamento difícil. No terceiro momento, Pedro entendeu que Jesus falava dos inimigos, ou seja, daqueles que nos perseguem e caluniam. Então Pedro, entre lágrimas, com voz embargada, diz: Senhor, tu sabes que te amo. Após breve silêncio, Jesus diz: Pedro, se me amas como dizes, vai e apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, não importa de onde venham, da maneira que se apresentem, aconchegue, abrace, esclareça, console-as. Entendemos mais uma vez que a melhor maneira de demonstrar que amamos Jesus é amando o nosso próximo. Não ficam aqui enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem caridoso, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Muita paz. A Caminho da Luz. Fragmentos doutrinários, assuntos variados e resumidos na visão espírita. E você falou da conduta, eu me recordei de um médium que dizia assim: olha, quando eu comecei a planejar melhor a minha semana, organizando melhor os momentos que eu vou fazer isso, aquilo, quando eu comecei a acordar mais cedo, 5 minutinhos para fazer uma oração antes de sair de casa, a minha vida mudou, porque eu consegui identificar quando essas entidades se aproximavam, aproveitando os meus momentos de maior preocupação, e conseguia me fazer refratário à presença delas. O que você sugeriria para o nosso dia a dia,
nós evitarmos essas influências? A palavra que sintetiza melhor essa sugestão seria disciplina, Yasmin. Justamente as disciplinas diárias, nós nos submetermos a leituras edificantes, ao processo da oração, que é uma sintonia, buscar pelo menos essa sintonia maior com os nossos benfeitores, aqueles espíritos amigos que têm a função de nos dirigir para o bem na vida. O problema é que o nosso livre-arbítrio, a nossa indisciplina, muitas vezes nos distancia dessa ação benfeitora. Ninguém está abandonado, todos estamos protegidos, amparados, mas a nossa indisciplina, a nossa pertinácia, a nossa invigilância no mal é que nos identifica mais com os maus fluidos dos espíritos eventualmente obsessores. Então, se nós ajustarmos essa conduta em disciplinas, de mente, de atitudes, nós estaremos realmente fazendo com que o nosso corpo espiritual seja um repulsor dos maus fluidos, ao invés de um atrativo. Olha só, quando a gente não quer que o malfeitor entre na casa da gente, a gente fecha as janelas, as portas, né, põe cadeados, a gente tem todos os cuidados na vida do dia a dia hoje em dia, né, para nós termos cuidados assim, para evitarmos a entrada dessas pessoas mais na casa da gente. Mas, Sérgio, como é que a gente vai evitar que uma entidade negativa adentre no nosso lar? Eu lembro sempre o conselho do capítulo 23 do Livro dos Médiuns: vencer essas entidades pelo bom procedimento e pela oração. Mas numa disciplina muito interessante seria o estudo do Evangelho no lar. Reunir os membros da família, aqueles que pelo menos se disponibilizem a ficar 10 a 15, talvez no máximo 20 minutos, estudando um ponto do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, de preferência. Não quer dizer que precise ser só a doutrina espírita, pode pegar o Evangelho ou a Bíblia, enfim. Sempre que haja o bem, que haja interesse no bem, os bons espíritos se farão presentes e verão da nossa parte uma atitude de adesão, uma proposta boa, então ajudarão. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Tem que partir da gente. Sérgio, um problema de obsessão pode levar alguém a adoecer fisicamente ou mentalmente? Infelizmente pode, Yasmin. Se esse processo de identificação fluídica, que é o que acontece na obsessão nos estágios mais adiantados, se intensificar sobremaneira e em longo tempo, pode levar realmente a esses processos mais físicos mesmo, até mesmo de moléstias, sejam mentais, sejam mesmo físicas. Por quê? Nessa identificação fluídica, o que vai acontecer? O perispírito da pessoa alvejada pelo espírito malfeitor estará saturado desses fluidos malfazejos que são resultados dessa presença desequilibrada próxima a ela. E essa identificação foi se intensificando e foi permanecendo durante longo tempo. O que acontece? O nosso perispírito, desde o momento da concepção, tem uma relação intramolecular com o nosso corpo físico. Se o nosso perispírito ficar saturado de fluidos malfazejos, malsãos, devido a essa intensidade, a esse prolongamento, pode haver uma somatização. A ciência psicossomática já está começando a desenhar esses processos. Ainda não chegaram à profundidade do alcance da doutrina espírita, mas já está plenamente comprovado, por exemplo, que os estados psicoemocionais interferem na atuação do sistema imunológico. Por exemplo, só para exemplificar. Isso acontece justamente por essa interferência desse elemento semimaterial que é o nosso perispírito. Tem uma ligação intramolecular com o corpo físico. Se eu saturo de fluidos malsãos, com essa intensidade, com esse prolongamento dessa má influência, vai afetar o funcionamento também do nosso corpo físico. Então a influência obsessora, pertinaz, de longo tempo, sem cuidado, sem uma ação que tente impor um obstáculo a essa atuação, pode levar realmente a problemas físicos, a doenças, a moléstias. Agora, Sérgio, é possível identificar quando é um problema tão somente físico, orgânico, e quando é um problema que há uma associação obsessiva? Perfeitamente. É preciso, por isso, que nós sempre recomendamos que as pessoas nunca, jamais, dispensem a atuação de um profissional da área clínica. Tem que ter cuidado também, qualquer coisa que sintamos. Tem espíritas assim que são um pouco paranoicos com obsessão, né? Qualquer coisa, olha aqui, minhas pernas estão arrepiando, é obsessão. Não é bem assim. Então a gente tem que ter certa cautela. Muitas coisas têm um fundo meramente orgânico e aí é a atuação do clínico que vai resolver.
Agora, realmente, quando há uma situação mais psicológica, mais emocional, intensa, perturbadora, que causa alteração do humor, irritabilidade, impaciência, a gente já tem realmente uma suspeita boa de processo obsessivo. Seara dos Médiuns, amor, caridade e trabalho. Ouvintes do programa A Caminho da Luz, hoje nós falaremos sobre união, do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Compadece-te e ajuda a fim de que possa servir a união para o bem. Não fosse a bondade do lavrador que ampara a semente seca, não receberias na mesa o conforto do pão. Não fosse o trabalho do operário que assenta tijolos por tijolo, não disporias de segurança no alicerce do próprio lar. Isso acontece nos elementos mais simples. Repara, porém, a atitude da vida para que ninguém falte à comunhão do progresso. Não condena ela o paralítico porque não ande. Da cadeira de rodas, não malsina os olhos enfermos, brune lentes protetoras. Não relega os mutilados da própria sorte. Faz recursos mecânicos. Não se revolta contra os ignorantes que lhe torce as diretrizes. Acende a luz da escola. Não aniquila os loucos que lhe injuriam as leis. Acolhe-os generosamente no regaço do hospício. Imitando o sentimento da vida, sejamos uns para os outros, quando preciso a muleta e o remédio. Ouvidemos os defeitos do próximo, na certeza de que todos nós encontramos sob o malho das horas, na bigorna da experiência. Tolerância é o cimento da união ideal, e só a união faz a força. Entretanto, a força e força reúnem-se milhões de gotas e criam a fonte. Congregam-se milhões de fagulhas e formam incêndio. Pensa um pouco e entenderás que é sempre muito fácil ajudar os interesses da terra e fazer a união para o bem da força, mas apenas entesourando as qualidades do Cristo na própria alma é que nos será possível, em verdade, fazer a união para a força do bem. E assim, terminamos aqui a página de hoje. Estaremos de volta no próximo domingo, se Deus quiser. A Caminho da Luz. Prezado ouvinte, queremos esclarecer a sua dúvida, responder aos seus questionamentos ou conhecer sua opinião sobre o nosso programa. Envie perguntas, elogios ou críticas e sugestões de temas a serem abordados. Anote aí o nosso e-mail, acaminhodaluzgv@gmail.com, ou acesse nossa página facebook.com/acaminhodaluzgv. Aguardamos o seu contato. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. O programa A Caminho da Luz chega ao seu final por hoje. Agradecemos a todos que nos acompanharam, aos irmãos e irmãs que participaram e os bons trabalhos do pessoal desta emissora. Os ensinamentos espíritas continuarão no próximo sábado, neste mesmo horário. Um bom fim de semana a todos os nossos ouvintes, seus familiares e amigos. Façamos agora a nossa prece final. Deus, Pai Criador, agradecemos pela vossa paternidade sem fronteiras, pela vossa beneficência sem limites, pelo vosso amor sem exigências. Pedimos que nos abençoe,
porque acordamos mais uma fração de nossa consciência, porque abrimos os olhos para mais um ângulo da visão, porque andamos mais um passo na jornada evolutiva. Senhor, ainda temos muito que aprender acerca da rogativa das emoções que ela favorece, das irradiações que se sucedem em estado de êxtase, da felicidade que podemos perceber na humildade da prece. Jesus, não nos deixeis abandonar esses recursos espirituais. Ensinai-nos outra vez, como ensinastes aos discípulos, a orar sem que essa oração nos leve a repetições sem discernimento, a esperar perceber sem fazer esforço, a confiar sem tolerância. Ensinai-nos a orar na faixa do amor, com a vida e pela vida, com a sabedoria e pela sabedoria, e que, acima de tudo, cumpra-se a vossa vontade e não a nossa. Que assim seja. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você acompanhou conosco o programa A Caminho da Luz, uma realização da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares e do Conselho Regional Espírita da 11ª Região. A salvação passa pela caridade.